Vamos lá, o Eruno Krien mandou um projeto que tá rolando, aparentemente tá em progresso, WIP, e disse o seguinte: então, eu tô produzindo essa arte da sereia e queria um feedback em como apresentar um projeto com vários personagens assim. E se puder dar um bizu no render da sereia, agradeceria. Foi a primeira vez que eu usei 3D misturado com 2D. Como que você fez isso, cara? Como que você usou 3D nessa personagem? Eu, assim, à primeira vista, tá muito da hora. O render tá bem tridimensional, cara. Tá bem tridimensional. Certo, sobre a apresentação. Vamos falar sobre a apresentação, então. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra fazer apresentações, mas a gente pode pensar em algumas coisas aqui. Vamos lá. A primeira coisa, você falou aqui, ó. Tô pensando em fazer como se fosse um caderninho de pesquisador. Algumas lâminas secundárias que eu vou deixar bonito depois. Por que você não deixou bonito agora? Você tem essa consciência? O que você vai fazer de diferente? Deixar bonito depois. Papinho. Só uma dúvida. Antes de começar qualquer coisa, vamos falar o seguinte. Você falou aqui caderninho de pesquisador. Seria essa a primeira imagem ou seria todo o projeto? Todo o projeto? Beleza, então. Todo o projeto. O Eruno falou aqui que essa parte de caderninho de pesquisador vai ser... A ideia é que seja para todo o projeto, para toda a apresentação. Então, qual é a minha sugestão? Vamos falar um pouquinho sobre linguagem, tá? Se a sua ideia é passar a mensagem de que é um caderno encontrado de um pesquisador, de um aventureiro, que foi encontrado no meio da mata, alguma coisa assim, o mais importante é você passar a ideia da linguagem daquilo que foi encontrado. Então você tem que se colocar na mentalidade daquele pesquisador, daquele aventureiro ou qualquer coisa de quem escreveu esse caderninho. Para mim, apesar desse render tá muito legal, isso aqui nunca existiria no caderninho de um pesquisador. Porque tá renderizado de uma forma muito tridimensional, com acabamento tipo de pintura fine art, assim, sabe? Então, qual que é a minha sugestão? Eu tava pegando aqui umas ideias do jogo Red Dead Redemption 2. Tem um jornal lá em que o Arthur, que é o protagonista do jogo, ele vai desenhando. E ele desenha muito bem, o Arthur, né? Ele desenha muito bem e tal. Eu não vou dar spoiler, por favor, não dê spoiler no chat. Mas, em certo momento do jogo, você joga com outro personagem, tá? E ele tem esse mesmo caderninho, mesma ideia do caderninho do Arthur. Só que o personagem não desenha bem. Então tem uma discrepância assim, ó. Tem uma discrepância, tipo, esse é o caderninho do Arthur e esse aqui é o caderninho do John. Do mesmo local, tá ligado? É uma das funções do jogo que, tipo assim, é muito sutil. Ninguém te fala isso escancaradamente, mas quando você percebe que o segundo personagem não sabe desenhar que nem o Arthur desenhava, sabe? Isso fica muito engraçado. As anotações são diferentes, o tipo de desenho é diferente, mas todos eles são desenhos rabiscados porque ele faz no meio do mato. O cara não levou tinta a óleo, pintura, ele não fez uma pintura a óleo, ele não levou tinta a óleo no meio do mato para fazer uma fine art no caderno de anotação dele. Se for uma questão de caderno de anotação, você tem que criar, na minha visão, algo que identifique que foi feito de uma forma meio apressada, sabe? Nem que seja nas páginas iniciais ali do seu caderno, assim, dessas anotações. Só para você construir uma narrativa. Então você poderia fazer como se fosse uma construção de narrativa para esse projeto, aonde o seu personagem encontrou um caderninho e ele foi esboçando o que ele lembrava ou o que ele viu. Não é uma fotografia do que ele viu. Não é um frame. É ele, depois de passar por uma aventura, escrevendo e desenhando a memória dele. Então, você não vai pegar uma cena de um personagem atacando ele. Por quê? Não é uma memória fotográfica, tá ligado? Seria meio que a lembrança dele tentando lembrar, tipo, como era, sei lá, a cabeça do personagem, os detalhes aqui da parte de trás, porque ele viu, ele presenciou aquilo. Então ele tá fazendo essas anotações, naturalmente você desenvolve o concept a partir daí. Então, essa seria uma ideia muito boa. E uma narrativa muito simples que você pode construir, por exemplo, é a seguinte. Você coloca ali, estou entrando na floresta. Então você começa com algumas folhagens, coisas muito sutis. Aí você vê um bicho pequeno, diferente, tipo um ratinho, né, que tá aqui. Um bichinho diferente. Aí ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente nessa floresta que ele tá.
E aí ele começa a escrever, cara, eu não tô entendendo, tem uns bichos diferentes, sabe? Como se fosse um diário mesmo. E aí meio que vai aumentando o tamanho dos bichos dos encontros. E aí, em certo momento, você pode imaginar que existe um cenário que ele fala, cara, avistei uma porta mágica estranha, acho que eu vou lá amanhã, 3 pontinhos. E uma página vazia em seguida. Bum. Você contou uma história muito interessante de um aventureiro, de um pesquisador que tá no meio do mato. Isso é narrativa. E se você conseguisse misturar isso com um desenho e com o concept art desses monstros, depois, quando você encerra essa parte de apresentação, depois você mostra as suas explorações, um render final, como se fosse ali, aí sim, um projeto de concept. Mesmo que seja curtinho, pega essa ideia que eu dei e desenvolve ela. Isso é uma ideia que eu tive agora, sabe? Mas seria um projeto muito da hora, sabe? Onde você constrói uma narrativa, sabe? Ah, a capa, esse diário pertence a tal pessoa. Aí abre e ele tá todo sujo de sangue. Você não entende por quê. Então você começa na capa, né? A capa tem, tipo, sei lá, alguma coisa. E isso é muita coisa de narrativa. Em questão da sua apresentação, você percebe que falta um pouco dessa intenção. Eu gosto do que você fez aqui, de tipo, ter uns desenhos mais avulsos, mas eu gostaria de uma técnica um pouquinho mais suja até de lápis, para mostrar que isso é lápis e não um aerógrafo. Então você entender como que isso poderia ser representado por lápis, até fazer mesmo, pô. Por que não você pega uma folha e faz o mesmo desenho no lápis, para depois você pensar como reproduzir aquilo no digital, só para você entender a técnica. Isso é pensar o projeto como um concept artist, na minha visão, tá? Como alguém que está desenvolvendo visualmente o conceito. Aqui é a mesma coisa, eu faria, talvez, inicialmente, uns desenhos menos técnicos. Isso aqui você pode apresentar depois, sacou? São ideias que podem te ajudar. E essas anotações, eu usaria elas como se fosse um apoio mesmo, tá? E eu não utilizaria essas barras, esse fundo escuro, essas coisas muito digitais, brilho, nada disso. Eu faria bem mais simples. Mas isso é uma visão que eu tenho para um projeto, tá? Às vezes o seu projeto não tem nada a ver com isso. Mas eu peguei, assim, 2 palavras, caderninho pesquisador, e desenvolvi uma narrativa. Que ficaria muito show esse projeto, ficaria muito da hora, tá? E que nem eu disse, aí você pode fazer algumas pranchas secundárias de apoio lá pro final pra mostrar, ó, eu desenvolvi esse personagem, ele seria aplicado num jogo dessa forma. Pronto, ó. Vista lateral, pá, vista traseira, o modelo seria mais ou menos assim e ele seria anexado dessa forma num jogo. Bom, aí você faz uma visão dele tridimensional, talvez uma vista dele dentro do jogo. Aí pira, aí vai do seu intuito aí, beleza? Mas essa é a minha visão. Um cara que eu gosto muito, que usa muito essas técnicas tradicionais para criar e desenvolver monstros, que aparentemente é a sua pira aqui, é o Carlos Huante, que é um dos caras mais fodas que existe, cara, na vida, assim, de concept art. Na minha visão, para mim, ele é top tier. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um cara que entende muito forma, sabe? Ele entende muito músculo, anatomia. Ele é demais, esse cara aqui. Então fica só uma recomendação separada, assim, né, do feedback, que você pode observar como que ele representa esses bichos e como ele cria ilustrações incríveis com o tradicional, e ele posta muito processo, então você pode aprender bastante observando o Carlos Huante, tá? Ele tem um livro monstruo, que eu não tenho esse livro, e infelizmente ele tá esgotado e tal, mas esse livro fez a minha cabeça na época do estúdio de design que eu trabalhei, né? Lá em 2010, 2011. Sensacional esse cara. Sensacional, tá bom? Sobre o design das pranchas é o que eu falei. Eu não gosto muito dessas barras escuras aqui no fundo, simplesmente pelo fato de que ele tá cortando o texto. Sempre que você tiver algo que corta alguma informação importante, você tá separando visualmente uma parte da outra. Isso também, na percepção do seu observador, muda. Você tá realmente cortando o texto na metade, dando mais ênfase para essas 2 linhas iniciais e o título aqui, né? E meio que desprezando essa aqui com baixo contraste. Então, isso aqui para mim não poderia acontecer numa apresentação onde esse texto todo tem a mesma intenção, tá? O mesmo nível de importância. Tá? Então, estuda os conceitos ali da Gestalt para você aprender formas interessantes de organização, só para você aprender as regrinhas e entender que essas informações juntas, elas formam um bloco único. E que se você está dividindo esse bloco de alguma forma, isso meio que quebra a leitura, quebra até o interesse do seu observador de ler o restante, sabe? Fica meio bagunçado. Enfim, eu acho que
só para arrematar o feedback sobre a apresentação, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre Gestalt, sobre as regrinhas e os fundamentos da Gestalt, que são bem interessantes para composição, até de pranchas como essa. Acho que seria mais ou menos isso. E, cara, abrir um pouco também, né? Só a última coisa rápida. Abre um pouco, acho que tá desalinhado, primeiro de tudo, tá muito pra esquerda esses personagens, e falta um pouco de respiro. Então abre um pouco, você não tem limite aqui, né? A não ser que põe um crop do Imagure. Não, tá bem cropado na esquerda mesmo. Abre um pouco, você não precisa... Tá tudo muito acumulado no meio, assim. A borda, especialmente, né? Tá bom? Fechou? Mas eu tô curtindo, cara. O seu nível de render tá bem legal. Eu adorei mesmo, que nem você falou ali de 3D. Só que não comunica com o que você quer passar. Espero que tenha esse papo, só de eu falando um monte de coisa aqui, espero que tenha dado ideia, não só pro Eruno, mas pra galera que tá assistindo esse vídeo também. Desperta aí alguma coisinha pra vocês criarem projetos mais interessantes, né? Que não sejam só ali um personagem posando paradinho, ou só mais um super-herói, ou só mais um personagem de LoL. No caso, assim, que, sei lá, já tem demais, né? Menininha, padrãozinho, que tem um shape diferente nas costas, né? Que é basicamente todo personagem de LoL novo que eles lançam. Enfim. Beijo pra vocês. É isso aí.